Caminhando com o Senhor, 13 de junho de 2021. Ele vai entregar você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã você e todos os seus filhos estarão comigo. O Senhor também vai entregar o exército de Israel nas mãos dos inimigos. 1 Samuel 28, 19. Há muita polêmica em torno desse texto e eu não tenho nenhuma intenção de colocar mais lenha na fogueira, nesse breve momento que nós temos de devocional. Além disso, para ter certeza se foi mesmo o espírito de Samuel que falou com Saul ou se foi um espírito enganador, nós precisaríamos de muito mais tempo para fazer uma análise bíblica. Mas uma coisa eu posso dizer, aliás, eu tenho que dizer, porque nesse ponto não existe como contestar. É que Deus de fato condena, abomina e proíbe os seus filhos de se envolverem com qualquer tentativa de se comunicar com os mortos, mesmo que for de brincadeira. E todo mundo em Israel já sabia muito bem disso, inclusive o rei. Foi por isso que no início do seu reinado, ele expulsou de Judá e de Israel todos aqueles que praticavam necromancia. Mas depois de um tempo, Saul foi relaxando na sua fé, foi relaxando no seu compromisso com Deus e por isso ele deixou de ser zeloso com a palavra de Deus e cometeu graves pecados, a ponto de Deus não falar mais com ele e do profeta Samuel se afastar dele. Saul começou a naufragar na fé até chegar ao fundo do poço. Nós não falamos sobre todos os pecados dele, e alguns foram muito graves. Numa de suas perseguições a Davi, por exemplo, ele chegou ao cúmulo de mandar matar 85 sacerdotes que serviam ao Senhor e matou todos os moradores, homens, mulheres e crianças, de uma cidade que era refúgio dos levitas, só porque eles deram água e pão para Davi, a quem ele tanto odiava. E agora, nesse episódio, quando os filisteus montaram um gigantesco exército para invadir Judá, Saul entrou em pânico e procurou uma das feiticeiras que antes ele havia expulsado de Israel e cometeu a loucura de tentar invocar o espírito de Samuel para pedir conselhos a respeito da guerra que se aproximava. E as palavras que ele ouviu ali declararam que ele iria morrer no dia seguinte pelas mãos dos filisteus e que todos os seus filhos morreriam. De fato, Saul perdeu a vida naquela batalha. Mas as previsões obtidas naquela sessão espírita não foram exatas, porque ele não morreu no dia seguinte. E também não foi pelas mãos dos filisteus, ele mesmo tirou a sua vida. E não foram todos os seus filhos que morreram, só 3 deles. A desobediência traz graves consequências para quem comete, mas também aqueles que estão relacionados a quem cometeu. No caso dele, a sua família pagou pelos seus erros, o seu exército pagou pelos seus erros, e até Israel inteiro pagou pelos seus erros. Mas isso não tem que ser sempre assim, isso não é fatalismo, porque enquanto nós estivermos vivos, sempre haverá uma oportunidade de arrependimento, de confissão, de perdão e de restauração. Se houvesse um quebrantamento e um arrependimento ali no coração de Saul, mesmo depois de tão graves pecados, ainda assim haveria oportunidade de restauração. Porque mesmo o mais vil pecado, o Senhor ainda pode converter o coração da miséria que se encontra e conceder a oportunidade de um recomeço. Havia mesmo um incômodo no coração de Saul, mas ele não deu ouvidos à voz do Espírito. Meus irmãos, de todo o coração eu digo a vocês que eu espero nunca cair nesse pecado. Mas eu sei que existem muitas outras armadilhas para tentar me derrubar. Para mim e para você. Por isso, não se esqueça da bendita promessa que nós encontramos na palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. E João também revela: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, então lembre-se que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Queremos aprender com a Tua palavra, Senhor, os alertas preciosos que nos desviam do mal e do engano que está dentro dos nossos próprios corações. Não nos deixe ser enganado por nós mesmos, supondo que já não precisamos mais do Senhor. Dá-nos entendimento do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos nos desviar os nossos pés do fracasso
e dos caminhos torpes. É o que nós te pedimos, querido Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Se o meu coração, incircunciso coração, se quebrar e eu voltar pra Deus tão quebrantado que não tenha nem palavras, se eu recomeçar a andar com Jesus, ouvir sua voz, seguir a Jesus, cada dia é um novo tempo e oportunidade de voltar pra Deus. Se o meu coração, incircunciso coração, se humilhar, verdade é Deus me convencendo da miséria do pecado. Se eu abandonar a velha ilusão de nunca escutar o meu coração, cada dia é um novo tempo e oportunidade de voltar pra Deus. Volto pra Deus sempre que vejo o tamanho dessa mentira e imaginar a possibilidade de não depender de no abraço que não se esvai. Volto pra Deus cada vez que eu olho, então chamo Deus de Pai. Volto pra Deus e esqueço o cansaço no abraço que não se esvai. Volto pra Deus cada vez que eu olho, então chamo, eu chamo.